Maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. Esse texto que eu acabei de ler está em Gênesis 9, versículo 24, segunda parte do texto, e diz respeito à maldição proferida por Noé, após sair da arca, contra seu filho Cão e o neto dele, Canaã. Obviamente que, se nós olharmos o contexto em que Canaã e Cã ofendem seu pai, nós vamos não entender o que está escrito ali. Isso porque a Bíblia, por trás dos seus véus de literalidade, esconde, na verdade, o grande mistério da revelação de Deus, através dos seus eleitos, através das mitologias, através do movimento das nações no tempo. Essa promessa de que Canaã deveria ser servo, ela aparece para Abraão. Abraão é enviado para Canaã e é dito a ele que o tempo daqueles povos, que a medida da iniquidade deles já foi alcançada. Mais tarde, quando o povo de Israel sobe do Egito, eles também vão para Canaã, e em Canaã eles devem riscar os deuses e destruir ou converter homens como seus tributários e mulheres. Mas geralmente os povos são destruídos. Mais uma vez estaremos diante de um escândalo na leitura literal, de intolerância religiosa, de desumanidade, de todo tipo de coisa. Mas o que isso significa? Significa que os cananeus, que eram o verdadeiro Israel, havia Israel entre os cananeus, havia homens e mulheres espirituais, deveriam unir-se àquela nova manifestação do que a partir de agora chamarei de igreja, o reino final, lembrando a imagem da visão de Daniel, do rei Nabucodonosor, e a interpretação de Daniel da grande estátua. E da mesma forma, seus deuses deveriam ser riscados. O que significa a escravidão de Canaã? Significa que o estado de Canaã, dos povos cananeus e de seus cultos, era temporário, era passageiro e não iria perdurar de modo algum para a história. Então vamos pensar, a semente do grande pai Abraão sai da Suméria, é fertilizada no Egito, se consuma finalmente em Canaã e irá crescer nos impérios babilônico, Pérsia, helênico, o império macedônico, helênico, e finalmente no Império Romano. Obviamente os cananeus tinham um culto. O nome Israel vem do deus pagão, o deus El, o pai dos deuses. Abraão encontra um sacerdote de El, Melquisedeque, em Gênesis 14, e é dito que ele é um sacerdote de El Elyon, ou o Deus Altíssimo. O deus El tinha uma esposa, a deusa Ishtar, ou a deusa Astarte, de quem eu vou falar no próximo vídeo. Essa deusa era uma deusa extremamente importante e ela era a mãe dos 70 filhos de El. Entre esses 70 filhos estava o deus Yahvé. Daqui a pouco vou falar sobre ele. Nas descrições antigas sobre Ishtar e El, nós encontramos a descrição de como esses deuses nascem e como é repartido para eles aquela terra. E nós encontramos uma descrição muito semelhante dentro da Bíblia, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 8 e 9. Quando o Altíssimo, ou seja, Elion, o El, o grande Deus, repartia as nações. Quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos conforme o número dos filhos de Deus, ou seja, conforme o número dos filhos de El, ou seja, entregou uma nação para cada um dos filhos. É exatamente o que dizem as fontes cananeias encontradas em rochas, em pedras, e também está aqui na Bíblia, e essa tradução ela é a tradução mais antiga deste texto de Deuteronômio encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Versículo 9. Mas a parte de Yahvé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó. Ou seja, o povo de Israel é dado na repartição dos povos aos deuses para Yahvé. Algumas inscrições antigas apresentam Yahvé casado com Astarte. Astarte, que anteriormente era esposa do deus El, uma deusa com muitas características, com características muito semelhantes às de Inanna. Essa é uma antiga imagem de Yahvé, uma imagem cananeia, e está escrito aqui Yahvé e sua Acera. Provavelmente a Astarote ou a Acera era
a vaca, representando a deusa, uma semelhança da deusa Hathor egípcia, que também era simbolizada por uma vaca. As duas divindades, uma delas é Yahvé e o outro é Baal. Baal, que era um dos deuses cananeus mais importantes, lembrando que o título Baal representa apenas Senhor. O que eu quero chamar a atenção a vocês é o grande falo do Deus. Muito parecido com as imagens de Exu, que se encontram, por exemplo, na África, podem ser encontradas várias imagens como essa, e aqui no Brasil, no Batuque, no Candomblé, você encontra essas imagens de um deus fálico, e esse deus fálico para os cananeus estava ligado a Yahvé. Lembrando que os cananeus, os egípcios, eles estavam ali muito próximos e faziam parte do continente africano. As semelhanças de culto, do antigo culto, principalmente o culto africano, dos Yorubá e outros povos, com algumas práticas do Antigo Testamento, eles são realmente semelhantes, porque eles têm realmente um fundo espiritual. O que entendemos aqui da biografia de Deus e da sua revelação na história até agora? Nós temos uma essência divina se manifestando através de deuses e escolhendo almas dentre os povos, para formar um dia um único povo. Essa essência divina se manifesta através de várias imagens. Marduk, Enlil e Yahvé. Yahvé é um deus menor dentre os cananeus, dentre os deuses adorados pelos cananeus, recebe a Assera, o poder divino na forma da grande deusa, e assim ele é eleito, uma divindade menor, que se torna o grande aio, o grande tutor destes filhos de Deus, que ainda estão para se revelar na história. E agora nós começamos a distinguir um Israel mais parecido com aquele que a nossa mentalidade ocidental nos diz ser real. Namastê.